E nós vamos conversar com Delson Amador, ele que é engenheiro e secretário de Transporte e Vias Públicas de São Bernardo do Campo. Muito boa tarde, Delson. O senhor me ouve bem? Ouço sim, Paula, ouço bem. Delson, eu quero começar perguntando para o senhor em relação às estradas aí que ligam a capital paulista ao litoral norte. A Mogi Bertioga, por exemplo, a previsão é de 2 meses de trabalho para desobstrução parcial e até 6 meses para liberação completa da via. Minha pergunta é, esse prazo é um prazo razoável? Algo poderia ter sido feito aí para evitar esses danos na pista? E quais devem ser as estratégias para evitar futuros desastres nas vias aí que ligam a capital paulista ao litoral norte? Primeiro, boa noite. Primeiro, boa noite a você, boa noite, Augusto, boa noite aos demais. Eu acho que esse é um prazo bastante razoável. Só para lembrar, há cerca de 12 anos atrás, nós também tivemos uma interrupção completa da Mogi Bertioga, e o prazo para poder restabelecer, tivemos que mudar inclusive o percurso da estrada, foi de fato de cerca de 6 meses. São intervenções que demandam muito tempo pelo tamanho do dano causado à via, né? E essa é uma característica, se você me permite, da Serra do Mar, e que se estende até o litoral fluminense, que também tem ocorrências relativamente recentes e até mais trágicas. A natureza, a característica desses maciços próximos ao oceano são de grande quantidade de argila e com cobertura vegetal bastante considerável. E esse tipo de formação ele é muito suscetível a precipitações, em geral. Algumas menores, outras maiores, mas em qualquer caso você tem deslizamentos que ocorrem, porque a argila ela praticamente se liquefaz, e aí você tem aqueles fenômenos que são constatados hoje através das imagens da imprensa em geral. Ou seja, é bastante previsível que isso ocorra, como já ocorreu, como ocorreu agora e como possivelmente vai ocorrer novamente no futuro. Perfeito. Augusto, quer perguntar? Delson, me diz o seguinte, que se as barreiras caem com tanta facilidade em certas rodovias e não caem em outras, se eu não estou enganado, se eu tiver, você me corrija, por favor. Na Imigrantes, por exemplo, não tem tanta queda de barreira. Não é um sinal de que essas estradas foram mal planejadas ou percorreram um traçado que geraria isso inevitavelmente? Como é que é? Não houve algum erro? Augusto, vamos lembrar um pouquinho a história, certo? A rodovia Anchieta, só para citar um exemplo, é uma rodovia que foi construída há 80 anos atrás, provavelmente um pouco mais. Naquela época, a tecnologia que se dispunha se você me permite um exemplo que é muito dado e que é bastante realista, né? Era de fazer o traçado da estrada aproveitando um caminho que um burro que se solta, ele vai percorrer. E a estrada, portanto, ela segue praticamente a conformação da própria serra, né? A rodovia Imigrantes, que é uma rodovia mais nova, bem mais recente, ela já foi construída segundo uma tecnologia já disponível em época mais recente. Ela é constituída basicamente de túneis e viadutos. Você praticamente não tem trechos que acompanham a Serra do Mar. Naturalmente, por ser fundamentalmente túneis e viadutos, você tem escorregamentos, tem deslizamentos, mas eles não atingem a Imigrantes. E isso se deve fundamentalmente à época em que elas foram construídas, essas estradas. A Mogi Bertioga tem um trecho dela em viadutos que também não sofrem impacto e deslizamentos, mas tem um trecho mais antigo que acompanha praticamente o perfil da própria serra e, como consequência, ela sofre deslizamentos, sim. E a estrada que faz Guarujá até a divisa com o Rio de Janeiro,
é a mesma situação. É uma estrada antiga, de traçado antigo, que fica espremida entre a serra e o mar, e onde você pode usar de soluções de engenharia hoje disponíveis que evitariam a interrupção delas. Só que são obras muito caras, né? Tem que ser previstas e são caras, porque você vai ter que usar novas técnicas para tornar a estrada livre do risco de deslizamentos. É possível? Tecnicamente é possível. Em termos de engenharia, é possível? Sem dúvida é possível. É uma questão só de investimento. Você precisa ter investimentos para fazer. Isso eu estou me referindo específica e exclusivamente a preservar as estradas, porque elas são os caminhos por onde chega o socorro, por onde chegam os recursos e por onde saem as pessoas que estejam impactadas por esses eventos. E o Brasil teria disponibilidade para ter essa tecnologia nessa, por exemplo, a reconstrução da Mogi Bertioga, para usar essas técnicas para evitar futuros desastres? Sim, a tecnologia existe hoje, é possível. A Imigrantes, acho que é o melhor exemplo, é uma rodovia, a descida e a subida da serra são exemplos mais recentes, e é uma estrada que também desce para o litoral e ela não sofre esse tipo de impacto. Então, as soluções, sem dúvida, são possíveis. Porém, só lembrando, elas requerem investimentos pesados, mas seriam formas de você preservar, pelo menos, o acesso a esses locais, que precisam ser acessados e com urgência quando você tem uma ocorrência, e preservar a possibilidade das pessoas se deslocarem, retornarem para suas cidades, quando necessário. A tecnologia existe sim. O que tem sido feito? São recuperações dos pontos que foram diretamente atingidos, mas basicamente mantendo o perfil e a tecnologia que foi adotada na construção original. Perfeito, nós estamos conversando com Delson Amador, ele que é engenheiro e secretário de Transportes de São Bernardo do Campo. Quem pergunta agora é Ana Paula Henke. Boa noite, senhor Delson, obrigada pela entrevista. E como o senhor mencionou, eu frequento há muitos anos a região serrana do Rio de Janeiro, estou sempre ali pela BR-040, né, exatamente no trecho Washington-Luiz, que liga Rio de Janeiro a Petrópolis, e durante muitos anos não é raridade você ver exatamente esses deslizamentos, não apenas de terra, mas também de pedras, né, pedras grandes. E por frequentar a região ali durante muito tempo, senhor Delson, fiz muitos amigos ali, alguns amigos engenheiros, como o senhor também, que falam dessas tecnologias que são bem mais caras para preservar, né, toda a encosta ali da região, evitando, né, qualquer deslizamento, mas não é isso que a gente vê acontecer. A gente vê políticos que querem entregar obras correndo, mostrar algum serviço, colocando em risco a vida da própria população. Eu queria perguntar ao senhor, nesse caso, se existem engenheiros, pessoas especializadas que entendem de obras e que estão vendo que a tecnologia correta não está sendo usada, como moradores podem tentar embargar uma obra ou mostrar, olha, essa obra não está sendo legal, não está sendo conduzida da maneira correta? Existe um caminho para que moradores possam colocar alguma bandeira vermelha, alguma bandeira amarela e chamar a atenção dos políticos de que aquela obra não está sendo encaminhada da maneira correta? Deixa eu fazer um comentário e depois eu vou tentar responder a sua pergunta. Atualmente, a única coisa que é possível ser feita é impedir as ocupações nesses locais. Não há uma solução, nem de curto nem de médio prazo, senão o da remoção das pessoas, das famílias que ocupam esses lugares de alto risco, de forma a preservar, inclusive, a sua própria vida.
Então, acho que numa medida imediata, eu acho que o que se tem é que, de fato, impedir a ocupação desses locais. Não há muito que se possa fazer. Você citou a Serra para Petrópolis, o sul fluminense também passou por um problema grave há não muito tempo, e essas ocorrências elas tendem a se repetir, principalmente em períodos de chuva mais intensa. O que eu creio é que, do ponto de vista de buscar uma solução mais permanente, eu creio que o caminho natural seria o de se procurar percorrer o próprio processo de decisão das administrações públicas. Né? Para isso é que a gente tem câmaras municipais, assembleias estaduais, Câmara Federal, e que normalmente são consultadas ou a elas são submetidas para planos de investimento, priorização de investimentos e coisas parecidas. Eu acho que este é um caminho. Esse é um comentário, um palpite exclusivamente meu. Eu acho que seria a forma mais, eu não diria rápida, mas a que tem mais chance de prosperar. Lembrando sempre, são investimentos vultuosos. Nestas regiões, não há nenhuma solução mágica para resolver o problema. O que eu acho é que, em primeiro lugar, indicar em caráter mais urgente, é, de fato, impedir a ocupação desses locais de risco. Foi citado logo no início do programa, a iniciativa do governo do Estado de remoção de pessoas desses locais de risco. Eu acho que essa atitude é a atitude correta nesse momento. O mais importante é a preservação da vida. E aí, sim, minimizados os riscos à integridade das pessoas, o passo seguinte seria, pelos canais que a população dispõe, pelos canais que a própria imprensa dispõe, tentar fazer com que o Poder Legislativo, o próprio Poder Judiciário, não sei até que ponto, que haja priorização de investimentos destinados a, pelo menos, assegurar que a comunicação com esses locais permaneça, para que as pessoas possam, inclusive, se retirar dos locais nessas situações de risco. Só para lembrar, há cerca de 50 anos atrás, muitos de vocês, felizmente, não acompanharam isso, a ligação de São Paulo com o litoral norte ficou completamente interrompida. E por muitas semanas, o litoral norte só conseguia ser abastecido por mar. E foi necessário simplesmente reconstruir praticamente toda a rodovia dos Tamoios na época. Ou seja, foi um caso também grave, muito grave pelo tempo que levou, e, portanto, demonstra que essa não é uma situação nova, ela se repete ciclicamente. Então, só sintetizando, eu acho que no primeiro momento é remoção das famílias que estão em áreas de alto risco. Segundo, tentar levar ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, que pode também contribuir, no sentido de se buscar soluções que preservem, pelo menos, a ligação com essas áreas e você poder, com isso, atender rapidamente numa emergência. Nós estamos conversando com o engenheiro Delson Amador, ele que é secretário de Transportes de São Bernardo do Campo. Quem pergunta agora é a Cristina Grêmio. Boa noite, eu tenho curiosidade em relação aos custos mesmo. O senhor fala aí em custos vultosos, a gente sabe que, obviamente, abrir estradas e reconstruir estradas é muito caro, ainda mais quando precisa fazer essas obras de contenção de encostas, que já vinham deslizando, mas tem também, pensando nessa solução de médio e longo prazo, que seria a remoção das famílias daí, tem também todos os custos com construção de moradia em outros locais seguros, longe das encostas. O senhor acha que 2 milhões que o governo federal liberou aí para essa região, diante das imagens que a gente viu, seriam suficientes para o quê de imediato? Que a gente sabe que para tudo não é possível apenas 2 milhões, né, de investimento.
Eu acredito que esses primeiros volumes de recursos que estão sendo citados, eles se destinam a atendimento emergencial dessas famílias. Imagino que sejam destinados a assegurar a alimentação, a assegurar o atendimento de saúde no que for necessário, assegurar um abrigo, mesmo que seja em caráter precário e temporário, em unidades de educação, ginásios que porventura estão disponíveis nas cidades, e esses recursos, creio, que têm esta finalidade, ou seja, dar o atendimento emergencial que essas famílias necessitam. Ele não tem, esses recursos não conseguem atender nem minimamente a necessidade de você tentar recuperar, mesmo que parcialmente, os estragos feitos por esses deslizamentos. Lembrando que nós sequer estamos no fim do período de chuvas, tem mais chuvas intensas previstas em curto prazo. Portanto, a situação tende a se agravar. O mais importante agora é impedir, evitar o risco de que a gente tenha mais casos fatais. Então, a remoção das pessoas acho que é o essencial, e creio que os recursos que estão sendo disponibilizados se destinam ao atendimento de necessidades básicas dessa população. Antes de passar para o Augusto, só uma informação para a gente atualizar. O governo federal oficializou hoje a transferência de 7 milhões para São Sebastião. O repasse está numa portaria publicada numa edição extra do Diário Oficial. Uns 3 camarotes do Carnaval da Bahia. Um pouquinho mais do que recebeu a Cláudia Raia. Delson, eu conheci há pouco tempo a nova Tamoios, né, a parte já remodelada, e eu fiquei bem impressionado. A rodovia melhorou bastante. Mas eu te pergunto, ela está sendo construída, porque ainda faltam algumas etapas, ela está sendo construída usando essas técnicas modernas a que você se referiu, como as que foram usadas em Imigrantes, ou não? Augusto, estão sim. E eu vou um pouco mais longe. Elas estão sendo utilizadas, essas novas técnicas, até por imposição de limitações ambientais. A serra, por exemplo, trecho de serra, que a gente chama, ele está sendo todo ele feito em viadutos e túneis. Tanto que sequer veículos e materiais puderam acessar os novos trechos por via terrestre. Tiveram que ser transportados por via aérea, né? Porque não era permitido impacto nenhum na vegetação da Serra do Mar, né? Uma área protegida. Em consequência, esses trechos foram feitos desta forma. Pelo que sei, não estão ainda executados, estavam sendo retomados, os trechos na Baixada do Litoral Norte, tanto em direção a Caraguatatuba, como em direção a São Sebastião, seriam feitos em túneis, em boa parte, também preservando, primeiro, a natureza do local, e também, com isso, dando segurança maior para que não haja interrupção na ligação em ocorrências dessa natureza. Ou seja, lembrando que isso não é a estrada toda. Nós estamos referindo somente ao trecho de serra e ao trecho da Baixada, lá no Litoral Norte. O que está sendo feito, e aí você concilia uma solução técnica mais adequada para essa região, com imposições de ordem ambiental, o que está sendo feito tende a sofrer muito menos interrupções em ocorrências dessa natureza. Lembrando que isso não é o trecho inteiro. Há ainda risco em alguns trechos feitos, vamos dizer, por soluções convencionais, que podem também sofrer alguma interrupção, dependendo da gravidade do que possa vir a ocorrer. Mas na maior parte do trecho, as soluções que foram implantadas, elas
contribuem para um menor risco de interrupção. O senhor falou que há mais previsão de chuva aí para os próximos dias. O senhor entende que houve alguma falha do poder público local no sentido de alertar a população com antecedência desse desastre, por exemplo, com o uso de sirenes? Eu não conheço em detalhes quais são os sistemas de segurança prévios nos municípios de São Sebastião, particularmente, mas também do Guarujá, de Ubatuba e de Caraguatatuba. Eu não conheço em detalhes. E Ilhabela também. Eu não saberia, portanto, responder nesse momento se houve falha ou não. Eu não ouvi nem li nenhuma informação a respeito de algum tipo de divulgação com antecedência das previsões que os sistemas de informação climática estavam dando. Portanto, eu não me arriscaria a fazer um comentário, porque, de fato, não tive nenhuma informação a respeito. Creio que talvez vocês possam, buscando as administrações locais, ter uma informação um pouco mais precisa a respeito de qualquer tipo de informação com antecedência. Sem dúvida, e é só um comentário, naturalmente, isso é muito importante que sempre se faça. Eu não saberia dizer, neste caso, o que ocorreu. Perfeito. Agora, 18h25, nós conversamos com o engenheiro Delson Amador, ele que é secretário de Transportes de São Bernardo do Campo. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro e até uma próxima. Muito obrigado, Paula, e a todos vocês. Estou sempre à disposição quando vocês entenderem conveniente e necessário. Obrigada.